Turn around, Bill Gates. E já vai no modo Moonwalker em direção à girombalada. Quem sabe fala antes. Ontem saiu a noticinha da terça-feira sangrenta da Microsoft e a novela com eclipse caótico continua. Eu até avisei, tava uma correria, eu não tive tempo de ver as notícias, tanto que saiu ontem mesmo. Deixa eu ver. Foi 6 da manhã. Ô louco, se eu tivesse olhado, já traria as bagunças e o eclipse caótico. Mas não teve tempo. Mas eu já tava sentindo. Nos últimos meses está assim. Sai centenas de patches e alguns 0 days. Logo em seguida, vem o eclipse e baixa a carçola. Isso que é rancor. Eu até tinha falado lá de 2 0 days ali, que tinha a ver com a Legacy Hive, que inclusive foi ele que mostrou, porém a Microsoft falou que era anônimo. Eu não sei se eles tinham feito amizades, mas parece que não. E calma, meu pequeno fanboy, porque é notícia em dose dupla. Além dessa do Windows, porque eu tinha prometido que se tivesse novidade eu traria aqui, com infográfico lúdico, temos também uma falha de segurança de 18 anos no protocolo SCTP do Linux, que permite que usuários locais se tornassem root. É a democracia da coação. Você que tava ali, ó, salivando pra falar mal no sistema do tio Bill, toma aqui, meu pequeno emocionado. Você que fica esperando sair uma notícia do meu querido pinguim pra tacar pedra nele, já vai amaciando a carne, que primeiro a gente vai falar do tio Bill, um pesquisador de segurança conhecido como Nightmare Eclipse, que é o eclipse do pesadelo, mas também, às vezes, ele se chama de caótico. Lançou uma nova vulnerabilidade Zero Day no Microsoft Defender, chamada de Shield Break, após a Microsoft ter lançado as atualizações de segurança do Patch Tuesday de agosto de 2026. Os caras vão lá e falam, descobrimos 500, descobrimos 400, agora a gente tá usando a IA. Porém, quem tem o I não tem que ter medo. O cara sozinho foi lá de novo. Quantos profissionais a Microsoft tem para fazer esse rolê? Alguns dos que eles resolveram ontem já estavam expostos, agora tem mais um. O que ferra é que os caras lançam o bagulho, ele mostra para todo mundo e ficam aí semanas vulneráveis. O que a gente pode fazer, principalmente do lado corporativo? Entender a documentação e procurar uma contramedida, enquanto a empresa não lança uma correção definitiva. Essa nova vulnerabilidade é descrita como uma forma de contornar o Rogue Planet. Vai no canal e pega as notícias anteriores, que eu explico com detalhes. Mostrei várias deles aqui, tá? E é uma outra falha de escalonamento de privilégios do Windows Defender, que seria a solução de defesa, que não está defendendo, divulgada em junho e corrigido pela Microsoft um mês depois. Cara, é humilhante. Ele mostrou o bagulho, disseram que corrigiram, né? Aí ele vem e mostra de novo. No entanto, o especialista de cibersegurança, Kevin Beaumont, que também publicou consultas de detecção de exploração do Shield Break para Microsoft Defender for Endpoint, afirmou que as duas explorações funcionam de maneiras muito diferentes. Mas temos aqui, então, o irmão falando que é possível explorar. Lembrando que é prova de conceito, agora está aberto para o mundo. Quer ter acesso a todas as fontes, com detalhes e os infográficos de maneira lúdica? Seja membro do canal, que vai estar lá no Discord, enquanto for possível. Quando tirar o Discord, eu dou outro jeito, porque é isso, é sobre resistir. Continue, a jornada é longa. Resiliência. Então tem o GitFuck aqui, com os detalhes. Não quer ser membro? Tá na tela, é só correr atrás. Temos também aqui, ó, o blog com o projeto Nightcrawler, é outro também, né? É pseudônimo que ele usa. A Microsoft tirou o GitFuck dele. Então ele criou esse aqui, tem o blog dele, tem os posts, você consegue ver, ó, tudo direitinho. Ó, você vê aqui quando ele fez o novo blog, né? Foi quando ele perdeu. E as atualizações, ó, do Rogue Planet, Red Sun e Blue Hammer, todos eu falei aqui. Ele continua aí falando, ó, a Microsoft é uma empresa interessante. Ele se movimenta bastante depois dos anúncios da segunda terça da empresa de Redmond. E temos aqui o Shield Break, quebrando o escudo, né? Tem nomes interessantes, as baguncinhas dele. Tá aqui todo, ó, o contexto do GitHub e você consegue ver também aqui, ó, no Git dele, né, ó, git.projectnightcrawler.dev. Olha a prova de conceito mostrando, hein? Quebrou a janela e mostrou a tora.
Se você clicar aqui, eu tô no Shield Break, né? Mas tem o contexto, ó. A prova de conceito do Rogue Planet, Green Plasma, Undefend, Blue Hammer, Yellow Key, Mini Plasma, Red Sun, Great XML ou o Grande XML, o grandioso, Legacy Hive e Shield Break. Ele deita, né, mano? Que você clicar aqui, você vai ver os detalhezinhos, as bagunças. O bicho é monstro, viu, velho? Abre aspas. O Rogue Planet era uma vulnerabilidade de condição de corrida, condição de execução, né? Que usava discos virtuais e manipulação nativa do Windows NT para enganar o processo de quarentena e sobrescrever os arquivos do sistema, observou o pesquisador. Já o Shield Break é um gancho de retorno de chamada em modo de usuário para alterar o conteúdo de arquivos durante uma verificação na nuvem do Defender, por meio de uma API. Segundo o Eclipse, o Shield Break pode ser usado para obter privilégios de sistema em Windows 10, 11 e server totalmente atualizados. Ou seja, o seu pet não adiantou nada. Quem sabe, né, a Microsoft lance um pro Windows Defender antes da janela do mês que vem. Talvez tenha uma emergencial. Vamos monitorar. Por enquanto, você está vulnerável. Abre aspas. A Microsoft não corrigiu adequadamente a vulnerabilidade do Rogue Planet. Esta prova de conceito demonstra uma forma completa de como contornar a correção. Cara, que humilhante. Nem a Skynet ajudou os caras. Ele mostra as evidências na versão mais recente do Windows 11. Se você não acredita, você pode testar, mas faça isso num laboratório. E apresentou uma taxa de sucesso de 100%. Vale destacar que o Windows 10 e suas edições respectivas de servidor não são suportadas atualmente, embora também sejam vulneráveis. O que eles querem dizer? Não vai ter patch se tiver antigo. É isso aí, né, Microsoft? Não é suportado, mas talvez saia patch de segurança. Se você tem ambiente antigo na sua máquina, um hackerzinho pode deitar. Tá vulnerável. Tem que ver se vai sair a atualização, né? Mas não adianta nada. O cara fala, não usa o Windows 10 que não é seguro, põe o Windows 11 que é seguro. Mentiram. Nesse caso aqui, tanto faz, né? Então deixa eu rodar meu Windows 10, se é pra ficar vulnerável, pelo menos eu não tenho que gastar dinheiro com uma nova máquina, né? É verdade. O Will Dorman confirmou na terça-feira que a exploração funciona, afirmando que o Defender precisa estar ativo para que a exploração do Shield Break eleve os privilégios dos atacantes. Eu sou um profeta ou eu não sou? Se você vê o vídeo de ontem, que apesar de ser longo, é completo, hashtag lá ele, desculpe, eu nasci assim, genética, É o seguinte, eu avisei, se possível, não use o Windows Defender, desative e contrate uma solução paga, defesa em camadas, porque se você compromete ele, já tá no SO. Eu falo isso há anos. Se de ontem eu posso estar um mentiroso, porque vocês podem dizer, mas você podia ter lido essa notícia. Eu tô falando a verdade, mas você não é obrigado a acreditar. Então, volta nos vídeos de antivírus que eu fiz anos atrás e outras notícias. Tô falando. Eu sou o profeta da quebrada. Eles vão dar o contexto, que eu já expliquei várias vezes no canal, então não vou entrar muito no detalhe, a gente já vai pro infográfico, modo lúdico, pra eu desenhar como ficou essa bagunça. Mas, pra quem é novo e tá chegando muita gente nova, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de se inscrever, dar like e se puder ser membro, tá bom? Essa vulnerabilidade faz parte de uma disputa acirrada em andamento entre a Microsoft e o Eclipse caótico sobre as práticas da empresa em relação à divulgação de vulnerabilidades e ao programa de recompensa por bugs. Isso é uma falha gigantesca dessas empresas. A Apple é outra. E eu também mostro aqui. A galera nem tá mais acreditando. Ou os caras não pagam, ou pagam pouco, às vezes descredibiliza os caras, demora pra caramba, então o cara fala, mano, vou jogar mesmo no ar, dane-se. Tá na hora de repensar. Fica aí terceirizando tudo para um robozinho. O ser humano motivado é isso. Ninguém ganha de um cara rancoroso, disciplinado e competente. Com tempo e disposição, não há sistema que aguente. É por isso que o Leviatã está formando um exército de gente cansada, preguiçosa, entediada, que não consegue focar 5 minutos num vídeo. Tudo tem um motivo. Assim, eu divido para conquistar. Para que refletir? Para que pensar? Dicotomia. Eu quero uma para viver, já diria o cantor. Aí a Microsoft entra na defensiva. Você é gigantona, Redmond. Podia tratar melhor quem tá te ajudando na briga, né?
Não tô dizendo que o caótico é santo, mas foro soberbo. Eu sei porque eu conheço essas grandes Big Techs, né? Há muito tempo nesse rolê. A Microsoft respondeu às revelações com avisos de ações legais, olha lá. Tipo processo é um indivíduo contra um conglomerado e também contra pessoas que se envolvem em atividades maliciosas e que causem danos reais aos seus clientes, o que levou a especialistas em segurança cibernética a acreditarem que a empresa está ameaçando diretamente o pesquisador. Ele disse que ia soltar uma bomba, acho que no mês passado, ele deu uma paradinha. Em teoria, ele tem coisas piores, e vou te falar, no começo eu achei que ele tava de conversinha, mas mano, são 3 seguidas. Imagina o que ele tem escondido. Desde abril de 2026, eu falei 3 meses? Então são 4, né? Nós estamos em agosto, deixa eu fazer a conta aqui. Abril, maio, junho, julho, que é 5 meses, esse é o 5º mês, é que é tanto trabalho que eu esqueço. Ele divulgou um monte de Zero Day, expliquei ontem de maneira lúdica no infográfico, não entende? Vai lá ver a notícia de ontem, como que funciona tudo esses rolês de vulnerabilidade. E vai pegar a história de todas essas aqui. É só escrever o nome no canal que você vai ter detalhes. A Microsoft derrubou o GitHub dele, mas se você vai nas notícias antigas, lá eu mostro, tem evidência de tudo. E aí ela vem sempre com o mesmo discurso. É Ctrl-C, Ctrl-V. É importante destacar que apoiamos a divulgação coordenada, um padrão de indústria que protege os clientes, tal. Então, é isso. Quem cagueta antes é errado. Agora você menosprezar quem tá tentando te ajudar tá certo, né? É guerra de narrativa. Não vou entrar nesse rolê, nessa disputa de quem tem um piu-piu menor. Vamos pro modo lúdico. Olha que lindo. Temos aqui, ó, o Chilled Break. Como que funciona a exploração, tá? Porque fica, né, repetitivo, então vamos pro modo lúdico. Você entra no sistema e precisa ter um acesso, tá? Então não é tão simples. É um Zero Day, mas como eu expliquei ontem, provavelmente nessa CVE que não saiu ainda, né, o cara acabou de mostrar, então em breve deve ter um nome para ela, para você ver com detalhes na base de exposições e vulnerabilidades. Ela não vai ser uma nota 10, porque o cara precisa comprometer. Mas aí entra do mesmo jeito que o Lázaro estava comprometendo no outro Zero Day. Com phishing, tem várias formas de você conseguir o acesso em um ambiente sem ser privilegiado. Isso não é tão difícil, porque o usuário sempre vacila. Só que antes, nesse contexto, você tinha tempo para agir. É o cara entrando num ambiente, entendeu? Só que quando ele precisasse fazer alguma coisa nobre, como desativar o controle de segurança, que seria esse boy magia aqui, ó, todo trabalhado na gostosura. É lindo. Então ele chega aqui, ó, e dá uma ideinha, fala, não, ó, deixa eu entrar aqui, eu tenho permissões. Aí dá uma ideia no cara, às vezes ele vem como uma modelo, ou pode vir como um menino também, hoje tudo pode. O segurança que deveria impedir que ele acessasse o sistema, dorme no barulho do racuzinho e libera a entrada para o ambiente controlado do sistema. Com isso, o racuzinho manda no seu Windows, porque com o System ele faz o que ele quiser, controle total. O segurança estava orientado a não deixar fascínoras passar, o fascínora falou, pode vir, confia em mim que eu tô aqui porque o Dunha deixou eu passar. Aí o segurança fala, mas quem é o Dunha? Aí ele fala quem é o Dunha. Aí o segurança fala, beleza, então passa, eu tô limpa. Tô limpo. Esse é o modo lúdico. Na prática, um bandidinho, através de um phish, de um dropper, de várias outras técnicas maléficas que eu já mostro por aqui, ele executa um código no seu usuário, mesmo sem ser admin. Aí o cara de rede ou de infra fala, pode vir que nós tá sus, a gente tem ZDNA, nem o usuário é administrador. Grande merda, clicou, codou código, virou root do Windows. O sangue de Jesus tem poder! Em vez dele explorar o SO, ele vai no Defender. Lembrando que o Defender tem que estar ativado. Se você desativou o Defender e usa o seu antivírus, e se seu antivírus for bom, o cara, em teoria, não vai ter sucesso. Tem um aviso. Não desligue o bagulho se você não tem uma contramedida. Você meteu o louquinho e falar, a Microsoft tem uma bosta, desativa isso aqui que eu tô vulnerável. Não, você tá vulnerável a esse tipo de falha e de adversário. Porém, existem outras centenas, milhares ou milhões de falhas que o Defender te protege. Então não seja um dicotômico. Quer tirar ele? Ache uma outra solução. Independentemente disso, sempre atualize seu sistema e aplique as correções o mais cedo possível. Também pratique o princípio do menor privilégio. Não é porque o cara consegue virar um admin numa vulnerabilidade que você tem que viver na moda caralha. E também monitore, se você está no ambiente corporativo com CIEM, esses tipos de atividades, porque nem sempre é sobre prevenir. Às vezes você tem que remediar e um log pode te dar pista de que você foi comprometido e mitigar
o tamanho do impacto, porque quando ele entra lá, ele vai tentar elevar o privilégio e se mover lateralmente. Se você tiver um alertinha, você consegue, pelo menos, isolar esses ambientes satânicos. Não é uma exploração tão fácil, mas se for um adversário poderoso, já viu, né? Dito isto, vamos pro pinguim, porque aqui tem para todo mundo. É verdade. Uma falha de segurança permite o uso de recurso após liberação de memória. Já falei várias vezes. User after free. I want to break free. Desculpe. No código de rede SCTP do Linux, e pode ser explorada para obter privilégios de root completo no host. Mesma pegadinha da Microsoft, tá vendo? Eles não são tão diferentes assim. Quando você entende o contexto, você consegue perceber que os sistemas compartilham das mesmas falhas. Por quê? São feitos por pessoas. E pessoas erram. Exatamente. Os pesquisadores da Tencent afirmaram ter usado essa falha para escapar de um container e acessar uma máquina subjacente. Puta, que é pior ainda. A falha existe desde 2008. Isso aqui é ambiente virtualizado. O que tem de ambiente no mundo corporativo rodando um Linux bom, achando que estava isolado? Mentiram. A correção foi lançada e os kernels estáveis, 7.16, 6.1842, 6.12.101 e 6.6.148, lançados em 3 de agosto. Eu tô falando dela agora porque estava guardadinha, é muita informação, muita correria, e eu não consegui falar antes. Também tem uma coleção de falhas de elevação de privilégio no Linux. Tá fácil demais ser root num sistema que era tão impenetrável, tão inviolável, e você aí pagando de fanboy. Eu só consegui fazer agora porque eu tava justamente atualizando meu parque por causa dessa merda. Então, semana passada atualizando por causa disso aqui. Essa semana agora por causa da Microsoft. Temos que conviver essa com o Windows Defender. Mais ou menos, porque no meu ambiente a gente não usa Windows Defender, a gente usa outras soluções, principalmente de EDR, né? Você tem que ver qual é a sua distro, qual é a versão do seu kernel e atualizar. Nessa já tem a CVE, porque ela é um pouco mais antiga, né? E foi denominada como STCP Phantom. Olha, um fantasma! A falha foi divulgada publicamente no dia 6, né? Mais conhecida como a quinta passada, 2 dias após a equipe de CVEs do kernel a ter atribuído. Nenhum código de exploração público havia surgido até o momento da redação deste texto. Ah, mas está divulgado, o bandidinho pode explorar, e nem precisa também, né? O fato de não estar divulgado não significa que não foi explorado. São 18 anos, né? Um adversário poderoso, às vezes, não tem interesse, né? Essa história que eles sempre falam, a gente não encontrou nenhuma entrada para falha no catálogo da vulnerabilidade da CISA, essas coisas aí, quando eles sabem, é porque já está descarado. Tem muita coisa, como eu expliquei ontem no desenho do Zero Day da Microsoft, você vê como a tecnologia não tem paixão, a não ser que seja a paixão pela tecnologia. Tecnologia não tem Windows, Linux, macOS, Android, Firefox, Chrome. Tecnologia é tecnologia. Se você sai aí arrotando que faz tecnologia, que ama tecnologia, que conhece tecnologia e vende uma solução como verdade absoluta e só ela funciona, e quando tem merda você não vem aqui e expõe, você é um fanboy e você é um interesseiro. Aí das duas uma, ou você tem limite intelectual ou limite de caráter, porque a galera que te segue não tá aprendendo tecnologia e vai vir pro mercado enviesado, cheio de romantismo e não vai passar nas entrevistas. Nós não precisamos de mais treta no trampo. O hacker, o bandido, já faz isso com muito mais capacidade. Eu preciso de um time coeso, maduro, aberto, que consiga entender meu ambiente sem paixão, porque a paixão cega. No meio do incidente, eu não posso ter um analista que tem raivinha do Windows, torcendo pra ele dar merda, só pra dizer que ele tá certo, sendo que todo mundo roda. Ou no Linux, ou no Checkpoint, ou no Cisco, na Fortinet, ou no TP-Link, tanto faz. É por isso que tá difícil entrar na área, essa nova geração. É por isso que os antigos xiitas estão sendo limados por robozinhos, porque vocês não entendem de negócio, vocês estão preocupados com o eguinho de vocês, vocês acham que são melhor que seu coleguinha por causa do seu videogame, por causa do seu sistema operacional ou do seu navegador. Enquanto isso, o robô tá só resolvendo o problema, como um de 18 anos, porque provavelmente é uma IA quântica.
que resolveu. A maioria das vulnerabilidades que eu tenho apresentado aqui são realmente encontradas por IA. São poucos casos que ainda tem um ser humaninho, mas esse tipo de ser humaninho nunca vai precisar mandar currículo para empresa nenhuma. Então você reflita e escolha que tipo de pessoa você vai ser. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é da hora quando dá certo. Eu sou a prova, eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Saí de Osasco, agora eu tô no YouTube. Desculpe, me passei um pouco. A falha é local, não remota. Aí já começa assim. Grande merda! Até você, The Hacker News, já tem várias notícias explicando o fato de ser local não significa que não pode ser explorado remotamente. Tá no modinho fanboy? O The Hacker News né? Mas temos que ouvir a grande mídia. E também requer que o recurso esteja disponível no alvo, o que limita a exposição. Onde essas condições forem atendidas, o Tencent Zuki Lab relata ter obtido acesso no root nas versões do kernel testadas para o Debian 13, Ubuntu 24.04, Rocky Linux, Red Hat 9 e OpenCloud OS. Tem todo o contexto também da documentação. Tá aqui, qualquer hackerzinho pode explorar. Quer pagar para ver? Eu atendo vários clientes, né? Então tem cliente que tem isso aqui e tem cliente que não tem. Só que não é só sobre isso, mesmo não tendo recurso, tem uma vulnerabilidade passiva de exploração, vai que alguém um dia ativa esse bagulho. Aí você ativa vulnerável. Então a gente tem que atualizar, não pode ficar contando com a sorte. Ah, não, mas é local. Ah, é local? Tudo bem, mas aí não tem uma DRAC ou um BMC, uma interface BMC? Vai lá nos vídeos antigos que eu já expliquei várias vezes como atacar um monte de ambiente. E mostrei um monte dessas interfaces vulneráveis aí. Então não dá para ficar pagando de paladino de um sistema que você não escreveu uma linha de código. Não acredita nisso. Liberta-te, que será feliz. O SCTP é um protocolo de transporte que permite que uma conexão seja executada em vários caminhos de rede simultaneamente. Tem muito no mercado corporativo. Talvez você não tenha isso na sua casa, mas no Home Lab, né? Um recurso complementar, a reconfiguração dinâmica de endereços, permite que um nó adicione ou remova esses endereços durante a conexão. O bug é uma confusão de identidade. O kernel verifica uma solicitação de exclusão em relação ao endereço de origem do pacote, mas age em um caminho que escolheu usando um endereço diferente. É o comportamento do user after free. Tem explicação lúdica, mas eu vou no infográfico mostrar de novo. É crônico isso no Linux. Por isso que eles estão querendo mudar aí pro Rust, porque já era. Agora que a galera entendeu, você põe isso na IA, ela vai testar vários cenários e toda semana vai ter um caminho cagado. É foda. O problema é que sai uma semana, aí você atualiza centenas de máquinas. Você pensa que vai descansar. Aí vem Microsoft, aí depois vem Adobe, aí depois vem Fortinet, aí depois vem Checkpoint, aí depois vem essa merda. Os caras não aguentam mais, eu não posso ficar desligando o sistema toda hora. Mas esse ano eu tô pagando todos os meus pecados, velho. Todos. E acabou o fanboy. O cara que tem estômago pra ver meu conteúdo, porque eu sei, é duro, eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu tô de Honda Fit, mas eu já andei de trem. Muitos que estão entregando essa porra desse conteúdo pseudo-tecnológico nunca trabalharam numa empresa relevante, empresa de verdade. Pega o histórico dessa galera aí que fala de tecnologia, quais empresas eles trabalharam de verdade, eles ficam achando. Por isso que são apaixonados. No mundo corporativo não tem essa não, entrega o bagulho, dá lucro, protege, faz o melhor que você pode com o mínimo possível e resolve. Senão você tá na cato. É isso. Tem apaixonado no mundo corporativo? Claro que tem. Eu sou formação Microsoft. O que eu apanhei de xiita de Linux, só que passou o tempo, eu virei coordenador, virei gestor e eles continuam lá, reclamando da vida. Mesma coisa de SQL com Oracle, o que é banco de dados, segurança, e eu também conheço Linux, eu também estudei Linux, rede, e aí vai, fica essa briga infantil. O gestor e o cara de negócio, você tá numa reunião, você não pode chegar apaixonado. São milhões, e você tá lá para resolver o problema de pessoas, não ficar apaixonado por um binário. Isso é infantil. Temos aqui, a prova de conceito. Rapidinho, eles vão brincar com o rolê, Rodou o script satânico, lá, virou root. Tá vendo? Isso agora tá aberto pra internet, qualquer um pode explorar. Claro que não é tão simples de entrar, mas depois que entrou, virar root virou fácil. Depois você virou root num ambiente ainda mais do jeito que eles mostraram, onde você tem ambiente virtualizado com container do cara movendo lateralmente. É outro sonho também, que container te isola completamente. Não, tototó. Você tem todos os detalhes da bagunça. O importante é isso aqui, uma segunda vulnerabilidade de uso após liberação de memória, né? No mesmo código foi corrigida em 6 de agosto, após o lançamento das versões estáveis no dia 3. Tem que ficar acompanhando as mudanças. Quando esse recurso não é necessário, bloquear o módulo elimina completamente a superfície de ataque. E aí, claro, aqui tem os detalhes do módulo também, na documentação oficial tem, aqui é a segunda vulnerabilidade explicada aqui, e essa descoberta foi atribuída à Skynet,
E a SCT Phantom, né, é a mais recente dessa série. Ele também foi lançado no mesmo dia que o Zapscape, uma vulnerabilidade não relacionada que escapava do KVM. KVM é um virtualizador, tá? Um hypervisor. Tem aqui até o contexto. Esse eu não consegui noticiar também, mas já mostrei outras do KVM também. Não tem boi, ó, é democracia da curração. Vamos pro modo lúdico que vai ficar mais simples de entender. Essa aqui dá medo, é o fantasma. Primeiro, o User After Free. Já expliquei muitas vezes. Setei um objeto na memória, o kernel foi lá e reservou, beleza? Então, eu estou usando. Depois de um tempo, ele é liberado. Esse espaço estava reservado para esse objeto aqui. E nesse espaço de memória, ele pode ter privilégio alto. O que ferra é que, após o kernel liberar isso aqui, ele não impede que alguém se aproveite. E aí o bandidinho se aproveita disso e injeta uma carga satânica nesse mesmo espaço e aí ele vira root. Tem vários que eu já mostrei aqui. O problema é que a cada dia que passa, isso fica mais claro. Mostrei da Microsoft também, a de ontem, sobre User After Free. Seria uma CWB, naquelas siglas que eu mostrei. Tem para todo mundo. Será que os sistemas são tão diferentes? Será que eles são tão seguros assim mesmo? Será que tem um melhor? Será que tem um invulnerável? O mais perigoso é quando você está num ambiente virtualizado. Você pode ter uma máquina aqui convivendo com centenas. E aí você está numa nuvem pública achando que sua máquina é reservada. Desde 2008 esse rolê. É muito tempo. Você está num serviço ou é cliente de um data center, mais ou menos. E sua máquina está toda protegida, você fez hardening, atualizou o kernel, tanto faz. Vem um bandidinho no mesmo host que ela tá, é vizinha de um cara que é porco. Ou tá num ambiente de teste, de lab, e tá usando esse recurso. Ele vira root, sai desse ambiente e começa a brincar com você. Saiu daqui, mano, já era. Ele vai ter acesso ao host que sua máquina é filha. Acabou. Mostrei várias do KVM aqui. Entenda o tamanho disso. Ah, mas é acesso local. De novo, tototó. Esse host, se ele tiver uma interface BMC, uma interface de gerenciamento vulnerável, já era. Se tiver um container bagunçado, ele acessa o host. Aí eu digo, cadê seu Deus? 18 anos, quantos ambientes poderiam estar sendo explorados? Tem correção, atualize. Ele vai dizer, local, não remoto. A exploração requer acesso local, dentro do container ou no sistema. Grande merda. Tem N formas e eu já mostrei várias vezes como conseguir acesso local remotamente. Não acredita em mim? Veja os vídeos antigos. Quer ver o infográfico dedicado? Tem lá no Discord uma seção só para isso. Também, o fato do seu kernel não estar atualizado não significa que ele vai ser explorado. Remove o recurso. O problema é quando esse recurso é essencial para uma solução do negócio funcionar. Você não vai conseguir, então você tem que atualizar. É tudo sobre entender o contexto e não acreditar em verdade absoluta. É isso. Não clica, não vai lá, não seja fanboy, estude, liberte-se. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos.